Carlos, muito obrigado por vires ao Em Off. Antes de entrarmos nas histórias propriamente ditas da profissão e da tua carreira, queria que nos contasses um bocadinho quando e como é que chegaste à profissão, sendo que no teu caso com uma particularidade que estiveste quase sempre na mesma casa ou sempre na mesma casa. Sim, estagiei na Sport TV e depois fiquei na Sport TV. Eu sempre tive uma paixão grande pelo jornalismo, uma coisa familiar, digamos assim. Meu pai é jornalista e eu desde muito pequeno sempre lidei muito com o meio jornalístico. Há uns anos atrás também era mais comum as crianças andarem mais perto das redações. Hoje em dia isso não acontece tanto, mas no verão, porque estava na colónia de férias e depois saía da colónia de férias e ia ter com o meu pai, que estava a trabalhar na redação. A escola onde eu andei era em frente à RTP, onde o meu pai trabalhava, e eu muitas vezes saía das aulas. Não havia volta a dar mesmo? Não, eu ia lá e depois todo aquele ambiente sempre me fascinou. E eu acho até que na altura, eu já comentei isto com algumas pessoas que hoje em dia ainda são jornalistas e que eu já conheci daquela altura, o ambiente era ainda mais fascinante nas redações. Eu acho que hoje em dia as pessoas vivem, apesar de tudo, muito focadas no trabalho. E antes, embora também se fizesse o trabalho, havia um ambiente mais de loucura, assim, uma coisa mais insana na redação, e aquilo fascinava-me, aquelas pessoas que tão depressa estavam num estúdio a trabalhar muito sérias, como depois estavam ali fora na brincadeira uns com os outros. Eu sempre gostei muito de jornalismo, e apesar do meu pai nunca querer que eu seguisse a profissão, eu inscrevi-me... É uma pessoa sensata, o teu pai. Sim, inscrevi-me no curso à revelia dele, nunca lhe disse, e até o dia em que entrei, e aí disse que tinha entrado. Ele achava que eu tinha entrado em Relações Internacionais, e eu tinha entrado em Jornalismo, e pronto, e depois tirei o curso. Houve a oportunidade de estagiar na Sport TV, estagiei lá. Quando acabei o estágio, o Rui Orlando disse que poderia, num futuro próximo, haver alguma possibilidade de começar a colaborar com eles. Isso aconteceu. Eu acabei o estágio em julho, depois em dezembro, fim de dezembro, início de janeiro, comecei a colaborar com a Sport TV e estou lá, fará em janeiro 8 anos, primeiro como colaborador e agora mais recentemente já nos quadros da empresa. E fazendo uma retrospectiva a estes 8 anos, a primeira pergunta concreta que eu te fazia é: qual é a história mais divertida, e tu há bocado lançaste o tópico, mais louca até que viveste nestes 8 anos de jornalismo e de contacto direto com o desporto e com o futebol em concreto? Ainda há pouco vinha para cá e vinha a pensar sobre isso. Tenho algumas histórias engraçadas, acho que não tenho assim nenhuma hilariante de me atirar para o chão a rir, mas tenho algumas engraçadas. Tenho uma em Barcelos, num jogo, no ano em que o Paulo Fonseca leva o Paços de Ferreira ao 3º lugar, e o Paços de Ferreira joga em Barcelos contra o Gil Vicente, ganha 1-0, e no fim eu vou para a Flash e pego nos papéis, as fichas de jogo, os papéis onde nós preparamos o jogo, e meto no bolso do casaco, porque já sabia, os assessores já me tinham dito que é o Antunes do Paços, já me tinham dito quem ia do Gil, e depois eu sabia que é o Paulo Alves e o Paulo Fonseca. E então peguei nos papéis, meti os papéis ao bolso, tirei o casaco, fiquei só com o blazer, pousei o casaco ao lado, e entretanto vem o Antunes, vem o jogador do Gil, eles vão-se embora, eu fico ali aquele tempo, antes dos treinadores, a encher o chouriço, como nós dizemos, a falar, e via o meu produtor atrás das câmaras, e ele dizia: isto é sempre a mesma coisa, os treinadores nunca mais vêm, tem que ser mais rápido, tem que ser mais rápido. E diz uma pessoa que está ao lado da câmara assim: o treinador do Paços sou eu. E o meu produtor pega nele e diz: então vá para a Flash, e mete-o para dentro da Flash. E enquanto aquela pessoa vem para o meu lado, eu só pensava assim: mas quem é? E eu tinha que dizer alguma coisa. E eu digo: bem, vamos ter a possibilidade de falar com um elemento da equipa técnica do Paços de Ferreira, e vir, faço-lhe a pergunta, e enquanto ele responde à primeira pergunta, eu olhava para o fato de treino, e os fatos de treino agora eles usam muito as siglas, e tinha PM, e eu olhava e eu: PM, Pedro Miguel, Primeiro-Ministro, passou-me tudo pela cabeça. E eu não sabia, e acabei e não disse quem era, e era o Pedro Moreira, que é adjunto de Paulo Fonseca. Hoje em dia sou amigo dele, mas naquele momento, porque a Associação Nacional de Treinadores não permitia que os treinadores, ainda hoje isso acontece, os treinadores sem o nível 4 não vão às flash interviews, e às vezes as pessoas não percebem bem porquê, mas tem a ver com o nível de treinador. E eles naquele dia em particular apertaram com os treinadores para não irem caso não tivessem o nível. Acabou por não ir o Paulo Fonseca, foi o Pedro Moreira, e eu fiquei ali um bocado à rasca. Mas depois, fora isso, há algumas histórias engraçadas. Uma vez a fazer uma flash em Oliveira das Meias,
As flashes são traiçoeiras. As flashes são a coisa mais engraçada que há. Pelo menos é onde há mais episódios. Primeiro porque passam ali os jogadores todos no fim do jogo. Os jogos muitas vezes têm um ou outro momento de tensão. Há ali umas trocas de bocas também às vezes engraçadas. Uma vez houve um guarda-redes que passou na flash por um jogador que estava a falar comigo e esse jogador tinha cavado um penalti e o guarda-redes passou atrás da câmara e teve para aí 10 segundos a dizer: atira-te agora aí para o chão, atira-te aí para o chão, anda lá, atira-te agora, até aí não te atiras. E tem assim coisas muito engraçadas, mas também tem o guarda-redes uma vez da Oliveirense. Eles tinham ganho um jogo de forma complicada e a flash na Oliveirense é mesmo junto à porta dos balneários e até é céu aberto. E ele entrou no balneário e deu um soco na porta para festejar, só que a porta era em vidro. Então a flash estava a decorrer e choveu a porta ali para a nossa beira ao longo da flash toda. Mas é umas trocas de nomes, umas coisas assim. Mas... Não, isto é interessante porque também já noutras conversas discutiu-se isso. Pode-se preparar todo o trabalho que se vai fazer de antemão, mas o momento acaba sempre por nos obrigar a improvisar, não é? Sim, e depois porque... Nós, ao contrário do que muitos adeptos pensam, nós somos humanos e enganamos-nos e às vezes dizemos uma gafe qualquer. Exatamente. E às vezes são gafes que tu nem reparas, estás a dizer, claro. Uma troca de um nome. Uma vez aconteceu-me a seguir a um Rio Ave Braga da Taça, que o Rio Ave elimina o Braga e passa à final no ano do Nuno Espírito Santo e as relações entre o Nuno Espírito Santo e o Jorge Paixão não estavam muito simpáticas e eu na flash falei com o Jorge Paixão, acabei e depois a fazer aquela passagem de um para o outro virei-me e disse: e agora treinador do Rio Ave, Jorge Paixão. E o Nuno ouviu aquilo e saiu-me da frente da câmara, foi para trás da câmara a rir, mas a dizer assim: vamos começar de novo. Mas ele estava atrás da câmara, ou seja, quem estava em casa não sabia, só ouviu sair e ir embora, não viram que ele ia voltar ou que estava ali à minha espera para começar de novo. Então foi assim, a pessoa fica um bocado atrapalhada, mas resolve-se. Tem que se resolver. Passando destes momentos que são engraçados e que, apesar de quem está em casa às vezes não perceber, ia-te agora para o oposto. Qual foi aquele momento mais complicado, dramático se calhar é um bocado exagerado, mas o momento mais complicado e em que tiveste até medo que viveste na tua profissão e no teu trabalho? Antes de mais, acho que são muito mais os momentos engraçados do que esses, felizmente, e acho que isso é um dos fascínios da nossa profissão. O mais complicado foi, há pouco tempo, foi em Roma, este ano no verão, quando o Porto foi jogar a Roma para o play-off da Liga dos Campeões, e nós, os jornalistas, chegamos um tempo antes, fizemos as conferências do dia anterior, fomos jantar todos a uma zona de Roma, uma zona conhecida, e depois andávamos à procura de um sítio para beber um copo a seguir ao jantar. Ainda era cedo, porque no dia a seguir também havia todo o trabalho em volta do jogo. E, entretanto, vêm 10, 12 adeptos da Roma, daqueles com ótimo aspecto, e vêm na nossa direção e começam a perguntar se somos portugueses, se estávamos ali para o jogo, e o que eles concluíram foi que nós estávamos ali para ver o jogo. Eles acharam que nós éramos adeptos. E então já estavam numa de armar confusão e queriam nos levar já para lá, para uns becos e para uns bares. E a coisa ficou ali um bocado extremada, mas depois lá se resolveu. Pelo que eu ouvi dizer, tu tiveste que ser um bocadinho Usain Bolt nessa noite. Sim, tive que pôr à prova os meus dotes de atletismo, tive que fazer uma espécie de 200 ou 300 metros de barreiras para escapar à fúria desses adeptos, mas é assim, faz parte. Claro, ossos do ofício, como se costuma dizer. Tu, apesar de uma carreira relativamente curta, apesar de tudo ainda, já tiveste alguns momentos e alguns trabalhos interessantes. A próxima pergunta era sobre o trabalho mais marcante e eu, sem querer influenciar nessa resposta, lembro-me, por exemplo, do Mundial da África do Sul, sim, que acredito que te tenha marcado. Sim, foi o mais marcante. Não foi para a Sport TV. Eu, nessa altura, só colaborava com a Sport TV há um ano e meio, sensivelmente, e houve um colega meu, na altura na Sport TV, agora já não está lá, que me propôs... se eu tinha essa disponibilidade de ir 30 e tal dias para a África do Sul, trabalhar diretamente com a FIFA, basicamente a fazer resumos e magazines do Mundial para as plataformas online e móveis. Eles precisavam de fazer aquilo em 16 línguas, incluindo a portuguesa. Estavam com dificuldade em encontrar quem fizesse em língua portuguesa e convidaram-me. E
essa ida à África do Sul foi muito engraçada. Porque permitiu não só trabalhar, é verdade que passávamos muito tempo no Media Center fechados a trabalhar nos magazines e nos jogos, mas vi 5 ou 6 jogos também ao vivo nos estádios de Joanesburgo, que foi onde eu estive, e permitiu ainda, tínhamos alguns dias de folga, permitiu-me ainda conhecer um bocadinho a África do Sul, um safarizito. E poderás sempre dizer que estiveste no sítio e no local onde a Shakira e o Piqué se conheceram, não é? É verdade, estive lá. Não, mas esse terá sido o mais marcante, sem dúvida. Depois na Sport TV já tive muitos jogos, centenas de jogos. Mas esse por ser assim uma coisa grande e também porque houve essa abertura, eu na altura falei com o Rui Orlando, que é o meu superior, na Sport TV, e ele incentivou-me até, tendo essa possibilidade, e porque junho é um mês mais morto e porque sendo até mês de Mundial menos trabalho haveria aqui, e ele incentivou-me a ir e fui, olha, e gostei muito e não me arrependo nada. Ia-te perguntar agora qual é o maior gozo desta profissão, o que é que te dá mais prazer? Me dá mais prazer. Acima de tudo, fazer o que gosto. Acho que é uma coisa que pouca gente hoje em dia, e até vejo isso, até por pessoas minhas amigas que estudaram comigo e que estão a trabalhar noutras áreas. É uma área difícil de entrar, o jornalismo, infelizmente. E acima de tudo acho que isso é o principal, é ter a possibilidade de fazermos aquilo que gostamos e no meu caso aquilo que sempre quis desde muito, muito pequeno. Depois eu acho que se vive um ambiente muito engraçado dentro do meio jornalístico e tu também podes... Sim, é quase familiar às vezes. Porque nós apesar de... Tudo bem, no meu caso nós estudamos juntos, eu e tu, mas com outras pessoas que não estudaram juntas e às vezes pessoas que passam de gerações, há gente tão simpática no jornalismo que nos damos tão bem, malta dos jornais, malta da televisão, malta da rádio e malta que se calhar tem idade para ser nossos pais. Sim. E estão ali, são mais uns como nós e nós somos mais um como eles e isso eu acho que é um clima interessante, pelo menos no meio onde eu me movo mais, que é este meio do desporto. Sim. Sei que é assim e gosto que seja assim e espero que se mantenha assim. Eu aproveitava para lançar a última pergunta naquilo que disseste de haver até pessoas mais velhas com as quais aprendemos, obviamente, porque tem que ser assim. Ia-te perguntar se tens alguma referência que te tenha influenciado no início, que te continua a influenciar hoje, fora ou dentro do jornalismo, obviamente. Sim. O meu pai, em primeiro lugar, por de berço, não é? Porque eu cresci a ver o meu pai a trabalhar e mesmo em casa a ver o meu pai sempre muito ligado ao jornalismo e o meu pai é a minha maior referência, ainda hoje me critica e me aponta coisas quando vê. Mas depois... As minhas primeiras referências estão muito ligadas também à RTP por via daquilo que era a minha infância. Eu passava lá muitas horas. O Carlos Daniel, que é uma pessoa que eu sempre admirei. O Rui Cerqueira também, nos primeiros tempos da RTP. Ele depois saiu, mas fazia muitos jogos e até às vezes chegou-me a levar a ver alguns jogos de futebol e eu depois estar ali no estádio. Ter a possibilidade de estar sentado ao pé deles. Eles estavam... Claro. Quer dizer, hoje em dia aquilo para mim é o meu trabalho. Estar no estádio e as pessoas estão ali a narrar o jogo e a fazer pista. Ou ver um jogo no carro de exteriores. Ter essa possibilidade foi isso também que me fez ter querer tanto seguir jornalismo. Depois, mais recentemente, o Rui Orlando, que é o meu chefe na Sport TV e que, quando temos alguma dúvida, também recorremos a ele para nos ajudar, mas depois eu acho que depois de estares dentro do meio passas a ter ainda mais referências, porque todos os teus colegas podem ajudar-te em tantas coisas, não é? Por exemplo, olha o caso do Bruno Cabral que está aqui hoje, que é uma pessoa que trabalha em 3 meios distintos e que acaba por ser uma referência porque tem a capacidade de fazer bem
em três coisas tão distintas, e depois tu pensas, relata na rádio, se calhar também faz na televisão, e não é assim, são coisas muito diferentes, são registros diferentes, não podes ter o mesmo registro, e essa capacidade que ele tem também de fazer bem em todos os meios, também funciona como uma referência, ainda que ele seja uma pessoa praticamente da minha idade, temos uma diferença de idade muito, muito pequena, mas realmente acho que podemos e devemos aprender com todos os nossos colegas. Carlos, agradecia-te a tua presença aqui. Muito obrigado. Obrigado. Estás no Em Off.